do tempo! Eu sou Ayla Zimmer e hoje faremos mais uma viagem pela história do nosso país. Dessa vez, conhecendo a segunda tentativa de Portugal de colonizar as terras brazuca, dessa vez com o governo geral. Será que dessa vez eles vão conseguir? Como você já sabe, caso tenham visto o vídeo das capitanias hereditárias, se não viram ainda, vão lá assistir, tá mó bom. Bem, se você assistiu o vídeo, ficou sabendo que esse sistema das capitanias hereditárias deu ruim, falhou, foi pro beleléu. E com isso eles tiveram que pensar numa nova forma de administrar a colônia. Por isso eles implementaram o governo geral, com o objetivo de centralizar o poder da colônia. Por isso sim, se você é daqueles que reclama que o poder brasileiro é centralizado, que tinha que ser descentralizado, tá aí, você já tem que inculpar. A culpa é toda do Dom João III, aquele comunista. Pode ir lá no Twitter dele xingar ele. Bem, por isso, em 1548, foi implementado o governo geral. As capitanias não foram completamente extintas, apesar de já estarem tudo meio que falidas, né? Mas elas continuaram existindo, e o governo geral aconteceu em conjunto com ela. Nesse sistema existiria um governador que deteria grande autoridade e seria responsável pelo desenvolvimento econômico da colônia, criando engenhos, administrando e protegendo a terra, principalmente dos indígenas e dos franceses. Sim, de novo os franceses. E também fazendo amizade com os indígenas, entre outras coisitas mais. Além do governador, teriam outros cargos políticos para dividir as tarefas. Entre eles teria o de ouvidor-mor, que seria tipo o cara das leis, o cara responsável ali pelo sistema jurídico, o cara da justiça, né? O provedor-mor, que era tipo o mindinho do rolê, o cara responsável pelas finanças, pelo setor financeiro. Era quem controlava o orçamento e também quem arrecadava os impostos. Ou seja, era o cara que todo mundo xingava toda vez que ia pagar o IPVA da carroça. E também havia o capitão-mor, o militar da parada, o cara responsável pela defesa da colônia, que teria que defendê-la dos invasores tanto indígenas quanto estrangeiros. Inclusive, odiar franceses era pré-requisito para o cargo. O primeiro governador-geral do Brasil foi Tomé de Souza, que era um militar e administrador português. E ele chegou no país todo imponente, com 6 embarcações, trazendo mais de 1000 pessoas. Entre elas havia funcionários, responsáveis por cuidar da fiscalização, da justiça e da economia da coroa. Ou seja, aqueles assuntos chatos e burocráticos, mas que no final das contas são muito necessários. Também vieram militares para defender a colônia e jesuítas, sim, os famosos jesuítas, que vieram com a missão de catequizar os índios e convertê-los à fé cristã. Ou seja, eles eram tipo os predecessores dos testemunhos de Jeová. Iam lá ficar batendo de oca em oca para pregar a fé cristã. Com a diferença de que naquela época os índios não tinham aprendido o truque de se esconder e fingir que não tinha ninguém em casa. Na turma também vieram artesãos para construir obras na colônia e 600 degredados a fim de povoar a colônia, que era uma bandidagem portuguesa. Era gente que tinha cometido crime e aí não tem o que fazer com esse povo, manda pro Brasil, deixa que eles se virem lá no Brasil. Isso me lembra um pouquinho a Patrulha da Noite de Game of Thrones, em que geralmente quem ia pra patrulha era todos os bandidos, né? Todos os criminosos lá de Westeros, eles que iam pra Patrulha da Noite. E se for pensar, os índios seriam então tipo selvagens, ou seja, o povo que teve suas terras roubadas e agora tinha que lutar por elas. E os White Walkers seriam os franceses, povo branquelo estrangeiro que quer tomar tudo para eles. Se bem que os portugueses também se encaixam nisso, né? Sei lá também, né? Coitados franceses comparado com White Walkers. Tadinho, gente, eu não odeio os franceses, tá? Podem ficar tranquilos, não odeio francês. Bem, mas com a chegada de seu Tomé de Souza, foi criada uma capital para a colônia, que foi criada na Baía de Todos os Santos no ano de 1549 e que recebeu o nome de Salvador. Sim, ela mesma, a capital da Bahia, Salvador, e que foi
a primeira capital brasileira. O primeiro governo geral teve 3 governadores, sendo eles Tomé de Souza, Duarte da Costa e Mendes Sá. Queridos amigos, quero dizer aqui que estou imensamente honrado por ter sido escolhido pelo rei Dom João III para ser governador desta adorável colônia. Pretendo fazer a diferença. Vou fazer uma política pacífica para com os índios, aonde somente escravizaremos os índios hostis e faremos dos outros parte do nosso povo. Temos catequizado os índios através do trabalho dos jesuítas comandados pelo bom padre Manuel. Vai ser construída uma capital, Salvador. Vai ser sucesso, vocês vão ver. Tenho certeza que será um excelente governo e que será extremamente duradouro. Ele pediu as contas em 1553, fazendo com que o seu governo fosse o mais curto de todos, durando apenas 4 anos. Mas até que foi um governo bom e produtivo assim mesmo. Olá, meu bom povo! É com imensa alegria que digo que agora quem assume esse governo sou eu, Duarte da Costa. E dessa vez não vai ter moleza com os índios não, igual aconteceu no governo daquele viadinho, quero dizer, do nosso querido Tomé de Souza. Que, não me entendo mal, foi um ótimo governante, mas ele era muito mole. Comigo não vai ter essa não, porque índio bom é índio escravo. E se não quiserem obedecer, vamos resolver isso no chumbo grosso. Vamos prosperar, dessa vez sim a coisa vai pra frente. No seu governo, os índios ficaram cada vez mais hostis e os franceses invadiram o território brasileiro. E como o seu Duarte foi incapaz de expulsá-los do território, acabou sendo chutado do cargo em 1558. Boa noite a todos os convivas! Como sabemos, o governo de Duarte da Costa não foi dos melhores. Tivemos a terrível invasão dos franceses, além da hostilidade dos índios que estão cada vez mais revoltados. Mas eu irei mudar isso. Vamos restabelecer a amizade entre os jesuítas e os colonos e vamos fazer deste um só povo. E os índios serão parte disso. E assim vamos nos unir para acabar com os franceses. Eles que vão assar seu croissant lá nos cafundós de Judas. Coitado, mal sabia ele que depois o pão mais famoso do Brasil ia se chamar pão francês e que ia ter à venda mini Torre Eiffel em tudo que é lojinha de esquina. O governo de Mendes Sá foi o mais duradouro dos 3, se estendendo até 1579, ou seja, 14 anos de governo. Após sumir com os franceses do litoral, o que ele fez com a ajuda dos índios, é criada a cidade do Rio de Janeiro, a fim de proteger o local de mais invasões. Por isso, sim, o Rio de Janeiro existe por culpa dos franceses. Por essa você não esperava, não é mesmo? Depois que Mendes Sá abandonou o cargo, a coroa portuguesa continuou notando inúmeros erros administrativos na colônia, o que fez com que eles decidissem dividir a colônia em 2 governos, o governo do norte, com capital em Salvador, e o governo do sul, com capital no Rio de Janeiro. Como vocês podem ver, o Brasil que a gente conhece está começando a se formar. Mas calma que ainda tem muita água para rolar, ou melhor, muito plutônio para gastar. E é por isso que vocês têm que se inscrever no canal, curtir, comentar, compartilhar com seus amigos, dar seu apoio, para que esse canal possa ser monetizado e eu possa comprar mais combustível para a gente fazer mais e mais viagens. Bem, mas agora vamos voltar para o presente, né, que já deu nossa hora. Espero que tenham gostado do vídeo. Tchau, tchau e até a próxima!